é que o Rio de Janeiro inteiro tá comprometido, cara. Então tu quer cortar o Rio de Janeiro e jogar ele no Oceano Atlântico, cara? Cara, eu acho, cara, que se de repente tiver uma intervenção séria no Rio de Janeiro, intervenção séria, duradoura, com o objetivo de fato de resolver... O que você tá chamando de intervenção? Irmão, vamos lá. Se a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça tá comprometido, você consegue acabar com esse problema? Negativo. Tu não consegue. Tu nunca vai acabar com o problema. Você tem que trazer pessoas de fora do Rio de Janeiro que não tem nada com aquilo ali, cara. Então, se tem uma intervenção federal no Rio de Janeiro, não é igual foi em 2018, botar blindado na rua e tal. Você precisa trazer um desembargador, sei lá, de Pernambuco, para trabalhar nos processos do Rio de Janeiro. Tudo isso daí é legal? Você factível? precisa trazer o policial de inteligência de outro lugar e filtrar alguns bons, ainda que restam ali no Rio de Janeiro, para dar cana nos caras que estão comprometidos. Senão você não prende, cara. Igor, o que o Glauber está falando é muito parecido com o processo de limpeza da polícia colombiana na época de Escobar. Metade do efetivo da Polícia Nacional Colombiana, 50%, foi expulso, tá? Senão a Colômbia não andava. Então teve uma reforma no aparato policial, teve o envio de bandidos da Colômbia para os Estados Unidos, teve o plano Colômbia com mais de 30 bilhões de dólares investidos, né? Uma série de ações. Agora, certamente uma única ação não vai funcionar. E não é a ação... Que bom que o Glauber já se rendeu a isso. O Glauber já está fechado comigo aqui, que não é só Polícia Militar e Polícia Civil, é Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, TJ, Alerj e, de repente, imprensa também, uma série de todo mundo. Cara, refazer o Rio, né? Quantas operações... Imagina os caras corromper o Glauber. Eles corrompem logo dois bagulhos. Um canal de comunicação e um polícia. Né? Pois é. Agora, tá valendo grana, tá bom. Mas olha só, mas agora, tu imagina corromper o Rodrigo Pimentel, irmão. Não, é o cara ainda tem 15 anos de Rede Globo, conhece o Rio de Janeiro na palma da mão. Aí joguei pra tu. Pelo amor de Deus. Joguei pra tu, né, irmão? Ô, Igor... Cara, qualquer lotezinho ali na Barra, ali no Jacarepaguá. Não, o Pimentel não gosta disso, não. O negócio do Pimentel é Lagoa, Leblon. Ontem eu fui no Glauber com tênis furado, você viu, né, cara? Eu fui com tênis, meu melhor tênis meu de corrida tava furado. Tu viu isso aí ontem, né? A cara de morador do Leblon, um shortinho bem aqui na coxa, assim, sabe? Com um tênisinho. Aí ele mostrou o furo só pra passar a batida. Mas o que eu quero dizer, cara, é o seguinte: muitas operações no Rio de Janeiro tem como destaque o Ministério Público, né? O GAECO e tal. Tu vê em São Paulo aqui também, tem o Ministério Público. Então o Ministério Público tem um papel importante. Mas se esse Ministério Público ele estiver comprometido, se tu já tem a polícia corrompida ali, ferrou, irmão. Não vai ter nada. No caso da Marielle, o Ministério Público teve um papel importante ali para identificar o Lessa como executor. E para identificar também o escritório do crime como um todo, né? Escritório do crime. A linha que conduz ao escritório do crime, Rio das Pedras, é a linha das promotoras. Então, o escritório do crime tá mais para milícia ou por jogo do bicho? Milícia. Agora explica para o Igor também e para o público, depois que elas identificaram esse reduto de bandidos, o que aconteceu com elas? Diga para o público. O Pimentel levanta isso lá no nosso podcast, na nossa conversa, que a Sibílio e a Letícia, Letícia, duas promotoras... Elas pediram para sair do caso, né? E elas alegam intervenção externa, né? Interferência externa, muito forte. Agora, o que isso quer dizer? Só elas para poder responder, né? Mas... Porque são duas promotoras corajosas... E que tem história, de combate, sabe? Se elas alegam que elas estão sofrendo algum tipo de pressão, eu não disse ameaça, tá? Eu quero saber de onde vem essa pressão. Porque o Ministério Público é um órgão montado, constituído, para não sofrer pressão. A Constituição de 88 garante, né, ao promotor a imovibilidade, né? Sim. Eles possuem lá um aparato de proteção, um mínimo lá de agentes para protegê-los e tal. Então, se duas promotoras corajosas, como eu disse, elas pedem para sair, elas estavam com confiança total da família de Anderson e Marielle, elas verdadeiramente tinham produzido muito no processo, né? Você sabe disso. Se ela levanta a mão e sai, e eu sou a sociedade carioca, eu sou a imprensa, eu sou o que for, eu quero saber por que ela saiu. Porque, sinceramente,
elas saíram por algum tipo de pressão Ô, Igor, inimaginável. Tem um monte de coisa que eu quero saber sobre isso daí. Se você tem o investigador envolvido com o executor, como que tu vai chegar à solução desse crime? Não, fudeu. Não vai vai. chegar. Se você consegue, no caso que o Pimentel já levantou essa bola várias vezes e eu tenho chutado ela algumas, que é sobre a DH do Rio de Janeiro. A DH do Rio de Janeiro, o que é a divisão de homicídio da capital? É uma concentração numa especializada. Então, o cara que morre em Bangu, quem vai resolver é a DH, certo? Porque Bangu ainda pega ali a DH. Sim, né? a DH, sim. Então, no passado, não tinha especializada divisão de homicídio. A delegacia local ia investigar o caso. Beleza? O que é vendido e o que por algum momento eu comprei essa ideia também, e eu até acho que especialização é positivo para a polícia. Mas tem um grande problema que é centralização do poder, pô. A centralização, não do poder, mas De quem vai investigar, de pra onde vai. Exatamente. Por quê? Então, Porque acumula? Porque fica um montão? É por quê? é porque é o seguinte, cara. Se tem uma estrutura corrompida, vamos lá, voltando à contravenção, que é o melhor exemplo. Se o contraventor, o bicheiro, for acertar as contas dele em Bangu, em Campo Grande, em Realengo, no Valqueire, na Barra, ele precisa acertar só com um, que é o cara da divisão de homicídio. No passado, ele teria que acertar com o delegado lá em Campo Grande, lá em Realengo, lá no Valqueire, lá na Barra. Mais barato. Glauber, eu nunca tinha pensado sobre isso e concordo contigo. Que bom, realmente, cara. porque a ideia da DH é dizer o seguinte: a delegacia de bairro está preocupada com roubo de carro, com furto de carteira. Ela não é especializada, porque o homicídio exige muita especialização. Aí montaram a DH com 220 policiais, mas concentraram informação, poder, e num ambiente de corrupção, que é o Rio de Janeiro, isso se torna perigoso. Realmente você tem razão. Eu não tinha, eu até assumo uma DH em Curitiba, em Florianópolis, né, num estado onde as coisas... Você entende, Igor? Então, assim, se está comprometido, cara, o que acontece? Facilitou a vida dos caras. Então, ela é uma divisão de homicídio poderosona que pega uma região grande. Ela não atua só na Baixada, porque tem a delegacia, Tem a delegacia da Baixada e tem a de Niterói, que São Gonçalo. pega São Gonçalo. Cara, se tu fechou com os bicheiros, passe livre. Aí vamos lá. Por que não investigam, por que não tem resolução em crime que tem a contravenção envolvida? Pimentel falou para mim no podcast. Corrupção. Omissão, né? Omissão, ou medo, covardia, corrupção ou complexidade da ação. Aí eu vou te falar aqui. Corrupção nós já falamos, né? A omissão, que pode ser uma corrupção velada também, né? Eu não faço... Finge que não vi, Isso, etc. exatamente. E a complexidade da ação... Tem a guerra da carne também, né? Dos corpos, Bota pra né? cá, Joga bota pra ali. lá. E a complexidade da ação também tem um problema muito grande aí, cara, que é o executor não é o bicheiro que você viu descendo não lá é, do nem paletó. fudendo. O executor quem é? O segurança dele. Quem é o segurança dele? É a polícia. O polícia, pô. Mas calma, só devagar com a dor, porque nós chegamos à conclusão que é mais complexo que isso ainda. Ele chama o segurança dele e fala: contrata alguém, que vai contratar alguém, que vai contratar vai alguém. tornando cada vez mais complicado, mais longe. Se a delação do Lessa for verdadeira... Como assim, Rodrigo Pimentel? Não, porque eu tenho... Mas fecha esse ponto, cara, por favor. Vai, fecha. Fecha esse ponto, senão a gente entra no caso da Marielle, porque isso que ele vai falar é importante. O que o Lessa diz? O Lessa diz que o Brazão chamou o Robson Peixe. O Robson Peixe chamou o Macalé e o Macalé chamou ele e ele chamou o Elcio Queiroz. Olha, se a Polícia Civil conseguir prender vai ter que ter um trabalhão para puxar. E muitas das pistolagens do Rio de Janeiro ocorrem da mesma forma. E o Macalé foi assassinado. Ou seja, mataram, o cara que contratou o Lessa ainda mandou matar o Macalé, sabe? Então, assim, na linha da delação e na linha de puxar
a corrente, Que fica complexo. não vem. Essa complexidade, porque o executor é especialista, pô. O Rony Lessa, o Adriano da Nóbrega, especialista. Sim. Fora a complexidade de você linkar o executor ao mandante. O caso da Marielle é um bom exemplo disso. Mas... Porque a delação do Rony Lessa, existe uma lei que diz que a delação não é prova. É a lei Isso, é meio de prova. 12.850. É uma lei do governo Dilma, ela sancionou em 2013, e a própria Dilma depois deu uma declaração na África do Sul, num evento, sobre o arrependimento dela, sobre essa lei. Eu acho essa lei uma evolução, na minha opinião. Né? Essa lei foi o que ajudou a Lava Jato, por exemplo. Mas ela foi utilizada por alguns juízes também para obter uma delação de qualquer jeito, né? Os juízes abusaram das prisões preventivas para o cara ficar preso até falar alguma coisa, né? Todo mundo sabe disso, é a história do Brasil. Mas a lei é muito clara. Se tiver só a delação do Lessa, não prende ninguém. Tem que ter a delação do Lessa, Isso tem que conseguir. mais a prova material. E a Polícia Civil, a Polícia Federal está alegando, e é verdade, eu não vejo nenhum dolo na Polícia Federal, pelo amor de Deus. A Polícia Federal está alegando que o tempo é tamanho que não dá mais para fazer checagens. Não dá para checar a herb, não dá para checar o telefone. Muito tempo já se passou. Então, assim, no final de domingo à noite, depois da delação do Lessa da televisão, foi um balde de água gelada. Mas esse balde já tinha sido jogado em mim há 60 dias. Eu terminei de ver o relatório no dia 25 de março. Eu falei assim, pelo amor de Deus, isso aqui tá frágil. Mas quando você fala isso, a impressão é que você está protegendo o Brasil. Eu não estou, eu quero que o Brasil seja preso, verdadeiramente. Né? Mas eu estou dizendo que está frágil. E agora, para minha... Mas é que conforme o devido processo legal, a gente precisa de prova para manter os brasão presos. Porque uma delação não é prova. E o próprio, ela pode ser usada para gerar provas. O próprio Rivaldo também, tá? Porque eu digo e insisto, apesar da relação de confiança que eu tinha com o Rivaldo, e ainda tenho, o Rivaldo pode ser autor disso aí sim, viu? E eu posso estar aqui na tua frente daqui a 2 meses pedindo desculpa. Olha, eu estava errado, o Glauber estava certo, e porque eu já tive tanta decepção da polícia, tantos colegas da polícia mudaram de lado. Então pode acontecer, pô. Eu disse pro Glauber era um cara simples, que dava aula em 4 faculdades, que não tinha carrão, que não viajava para Miami, que não tinha joia, que não tinha relógio, e o Glauber meteu. Isso é perfil de psicopata. É sério, tem gente que realmente... Existe essa possibilidade. Porque é o Isso seguinte, uma possibilidade. o que o Pimentel alerta é que a delação é meio de prova e as provas precisam ser confirmadas. O que eu alerto, pela minha percepção, eu não faço papel acusatório ao Rivaldo. O que eu alerto é o seguinte: sabemos que tem um problema no Rio de Janeiro. Pimentel mesmo já alertou isso várias vezes sobre a divisão de homicídio, que é a conversa que a gente estava tendo aqui agora. E esse Rivaldo Simples, ele esteve na DH por 6 anos. Ele chega como titular da DH em 2012. E ele fica ali até assumir a chefia da Polícia Civil em 2018. Você fala sobre o próprio domínio do fato, né, Glauber? Até sobre o próprio domínio do fato. Porque é o seguinte, o domínio do fato, se ele conduz a investigação, se você tem é missão da PF provar isso, né? Mas a PF coloca ele como o núcleo policial da morte da Marielle. Então, existe, no entanto, o Rony Lessa, ele fala que nunca trocou ideia, nunca esteve presente perto do Rivaldo. Né? O Rony Lessa, ele narra, né, essa história, né, que o Pimentel acabou de falar brevemente, que o Macaré chama ele, e o Macaré falava com outro cara chamado Peixe, Robson, né? Robson. Que era um cara da confiança que era contato direto ao brasão. Então tem toda essa cadeia. E o Rivaldo, aonde que o Rivaldo entra na história? Porque lá de cima do mandante, do suposto mandante, brasão, fala, fica tranquilo que o Rivaldo está cuidando. Então, olha só, o Rivaldo disse que não pode ser nas intermediações da Câmara Municipal. O que é isso? O que é essa mensagem? A PF precisa provar, né? Mas qual é a mensagem? Olha, o cara responsável por investigar está dando um caminho
Faça assim. E, se isso for verdade, é o que eu te falei mais cedo. O executor, ele está seguindo um caminho orientado pelo cara que tem que investigar. Tudo bem, mas você consegue imaginar... Não estou defendendo o Rivaldo, nem conheço, nunca, assim, tipo, nunca troquei ideia com ele, não é esse o ponto. Mas é que assim, essa parte aí, ela fica um tanto... Vamos lá. Como ele nunca trocou ideia com o Rivaldo... Difícil de provar. O lance do Rivaldo ter... O momento que é dito pra ele, por exemplo, que o Rivaldo pula fora, tá ligado? É muito... Parece que foi dito... existe a possibilidade de ter sido dito pra ele que o Rivaldo tava na jogada pra segurar a onda, não sei o que, o caralho, só pra ele se sentir mais seguro e ir lá executar. Existe essa possibilidade? Cara, olha, não tô defendendo ninguém, ponto, mas só... cara, é porque realmente, ô Igor, é muito difícil, cara, de tu provar esse tipo de situação. É aquele ponto, complexidade da ação. É muito difícil. Tá muito longe, né? Só que o que eu tô te dizendo é o seguinte, cara, se você tem... Cadê esse peixe? O peixe foi preso agora, foi preso na última operação, né? Agora, então o peixe está preso, certo? Entre o peixe e o Lessa tinha um cara chamado Macalé. Edmilson, né, o nome dele? Que foi assassinado. Macalé. Esse cara queima de arquivo já foi embora. Em 2021, tudo bem, mas né, é que a gente conseguiu pular esse elo. A gente chegou no próximo elo já, né? Que é o mandante, você fala. Não.